Capítulo 20. Os pássaros brancos. Sou assombrado por inúmeras ilhas e muitas praias do Danann, onde o tempo certamente nos esqueceria, e a tristeza não mais se aproximaria de nós. Logo estaríamos longe da rosa e do lírio, e seríamos consumidos pelas chamas. Se ao menos fôssemos pássaros brancos, meu amor, flutuando na espuma do mar. W.B. Yeats. Acordei de repente sem saber o motivo. Fiquei escutando, pois pensei que Eowyn tivesse acordado, ansioso para ver se São Nicolau tinha vindo durante a noite. Mas, em vez disso, ouvi sons que não pude identificar. Havíamos chegado em casa da missa da meia-noite nas primeiras horas da manhã, todos dominados e sobrecarregados com seus próprios pensamentos. Thomas levou Eowyn para a cama e eu o segui, ajudando Eowyn a colocar o pijama, embora ele cambaleasse, meio adormecido, durante o processo. Ele já estava profundamente adormecido quando puxei as cobertas até seus ombros. Bridget não fora à missa para ficar com seu filho, agora que a casa não estava cheia de convidados. Quando chegamos, ela estava na cama e Ben havia partido. Ou estava no celeiro. Não perguntei sobre seu paradeiro. Desejei a Thomas um suave Feliz Natal e um Feliz Aniversário. E poderia dizer que o peguei de surpresa, como se ele tivesse esquecido de si mesmo, ou não esperasse que eu me lembrasse. Eu tinha presentes para ele e um bolo na despensa, mas esperaria até o fim do dia para chamar a atenção para seu aniversário. Ele me puxou para o quarto dele e fechou a porta, arrastando-me com silenciosa veemência, voraz, mas reverente, me beijando como se tivesse passado a noite toda pensando em me beijar, e não soubesse quando me beijaria novamente. Thomas não era mulherengo. Na verdade, eu tinha a nítida impressão de que ele nunca tivera nada sério com ninguém antes de mim. Mas ele beijava com uma confiança nascida do compromisso, não escondendo nada e exigindo tudo em troca. Michael Collins brincou que se Thomas amasse como dançava, eu era uma mulher de sorte. Thomas amava como dançava, assim como exercia seu ofício de médico, como fazia tudo, com total comprometimento e atenção cuidadosa aos detalhes. Estávamos ambos sem fôlego quando me desvencilhei e desci as escadas na ponta dos pés para o meu quarto. Thomas, Michael e Joe O'Reilly passaram quase toda a noite na biblioteca. O barulho de suas vozes, a explosão das risadas me aquecendo enquanto eu adormecia. Agora havia amanhecido, embora o sol nos meses de inverno fosse fraco e vagaroso, e o céu mudava lentamente de um cinza para finalmente encontrar a luz do dia. Vesti o robe azul escuro que havia deixado na beirada da cama. Coloquei os pés em um par de meias de lã e saí do quarto em direção à sala de estar, esperando encontrar Eowyn inspecionando os pacotes debaixo da árvore. Em vez disso, encontrei Maeve alimentando o fogo com a língua entre os dentes e uma mancha de fuligem no nariz. Você e eu fomos as primeiras a acordar? Sussurrei, me sentindo como uma criança entusiasmada. Ah, não, senhora. Eleanor, Moira e mamãe estão na cozinha. O Dr. Smith, o Sr. Collins, meus irmãos e mais uma dúzia estão no quintal. No quintal? Corri para a janela espiando entre a neblina densa e o indiferente amanhecer. Por quê?
Hurling, senhora. Eles estão no meio de uma partida e tanto. Meus irmãos estavam tão empolgados que nem conseguiram dormir. No Natal passado, o doutor deu a eles seus próprios bastões de hurling e prometeu que eles poderiam jogar com os adultos este ano. Ele mandou fazer um bastão pequeno para Ewen também. Ele está aí fora agora, provavelmente atrapalhando, resmungou ela. E eu me lembrei da idosa que ela se tornaria, a Maeve com os óculos grossos, que dissera que conhecia bem Anne e chamara Ewen de travesso. Ewen está lá fora? Ela assentiu com a cabeça e sentou-se sobre os calcanhares, limpando as mãos no avental. Maeve, senhora, tenho algo para você. Ela sorriu, esquecendo-se do fogo. Para mim? Fui até a árvore e peguei uma pesada caixa de madeira debaixo dela. Era forrada e acolchoada para proteger os itens frágeis lá dentro. Entreguei-a a Maeve, que a segurou com reverência. É meu e do Dr. Smith. Abra. Pedi, sorrindo. Eu havia visto um conjunto de chá exposto na casa de penhores de Kelly e reconheci a delicada estampa de rosas. Quando contei a Thomas a história, ele insistiu em comprar o jogo todo com os pires. Uma jarra e um açucareiro com uma colher. Maeve abriu a caixa com cautela, prolongando a expectativa o máximo possível. Quando viu as pequenas xícaras de chá aninhadas em cetim rosa, ela ofegou, soando como a jovem dama que estava se tornando. Se você quiser um bastão de hurling, posso providenciar também, murmurei. Nós garotas não devemos ficar de fora da diversão só porque somos mulheres. Ah, não, senhora, ah, não. Isto aqui é muito melhor que um pedaço de pau bobo. Ela estava ofegante de felicidade, tocando as pétalas com os dedos manchados de fuligem. Um dia, daqui a anos, quando você estiver mais velha, uma mulher dos Estados Unidos chamada Anne, assim como eu, virá a Dromahair procurando pela família. Ela virá até sua casa para tomar chá e você vai ajudá-la. Achei que você podia precisar do seu próprio jogo de chá para quando esse dia finalmente chegar. Maeve me encarou, a boca formando um ó perfeito. Os olhos azuis tão arregalados que preencheram seu rosto magro. Ela se benzeu como se minhas previsões a tivessem assustado. Você tem a visão, senhora? Sussurrou ela. É por isso que é tão inteligente? Meu pai disse que você é a garota mais esperta que ele já conheceu. Balancei a cabeça. Não tenho a visão, não exatamente. Sou apenas uma contadora de histórias, e algumas histórias se tornam realidade. Ela anuiu lentamente, com os olhos fixos nos meus. Você sabe a minha história, senhora? Sua história é muito longa, Maeve, eu disse sorrindo. Eu gosto mais dos livros grandes, sussurrou ela. Aqueles com dezenas de capítulos. Sua história terá 1000 capítulos, assegurei. Vou me apaixonar? Muitas vezes. Muitas vezes? Repetiu emocionada. Muitas vezes. Nunca a esquecerei, senhora Anne. Sei disso, Maeve, e eu nunca a esquecerei também. Vesti-me apressadamente, fazendo uma trança frouxa no cabelo e colocando um vestido, botas e um chale. Não queria perder a chance de assistir à partida. Fui criada por um irlandês, mas nunca tinha visto um jogo de hurling, nem uma vez na vida. Eles empunhavam bastões com o rosto feroz em meio à neblina da manhã. Arremessavam e rebatiam, fazendo a pequena bola ir de um extremo a outro do gramado. Ewen empunhava seu próprio bastão, embora tenha sido deixado de lado
com uma pequena bola que ele rebatia e perseguia repetidas vezes. Ele correu em minha direção quando me viu saindo da casa, seu nariz tão vermelho quanto o cabelo. Felizmente, ele estava usando um casaco e um boné, embora suas mãos estivessem muito geladas, quando me abaixei para segurá-las. Feliz Natal, mamãe! Exclamou ele. No like, Shona, do it, respondi, beijando seu rosto. Me diga quem está ganhando. Ele apontou o nariz para os homens, que urravam e se pisoteavam, com as mangas da camisa enroladas e o colarinho desabotoado. Estava claramente imune ao frio e sacudiu os ombros. O Sr. Collins e o doutor ficam se empurrando. E o Sr. O'Toole não consegue correr, então é derrubado toda hora. Eu ri, observando enquanto Thomas acertava uma bola para Fergus, que habilmente evitou o ataque de Michael Collins. Sua boca se movendo tão rápido quanto as pernas. Algumas coisas não tinham mudado e aparentemente não mudariam ao longo das décadas. Os insultos claramente faziam parte do jogo. 2 times de 10 jogadores cada foram montados entre as famílias vizinhas. Eamon Donnelly, o homem que havia trazido a carroça, no dia em que Thomas me tirou do lago, entrou na competição e acenou alegremente para mim antes de dar um golpe na bola. Assisti, fascinada, torcendo por todos, e por ninguém em particular, embora estremecesse toda vez que Thomas derrapava na grama e prendesse a respiração, quando os bastões se chocavam e as pernas se enroscavam. De alguma forma, todos sobreviveram sem ferimentos graves, e Michael declarou seu time campeão depois de 2 horas de uma partida intensa. Todos correram para a cozinha para comer e beber. Café e chá, presunto e ovos, e pãezinhos tão melados e doces que fiquei satisfeita após 2 mordidas. Os vizinhos se dispersaram rapidamente, voltando para suas famílias e tradições. E depois que Thomas, Michael, Joe e Fergus se lavaram e se juntaram a nós na sala de estar, nos reunimos em volta da árvore e trocamos presentes. Michael puxou Ewen para seu colo para lerem juntos a história que havíamos escrito. A voz de Michael estava baixa e suave, o tom áspero de seu sotaque de West Cork, nas palavras fazendo meu coração doer e meus olhos brilharem. Thomas entrelaçou seus dedos nos meus, acariciando meu polegar em compaixão silenciosa. Quando a história terminou, Michael encarou Ewen com olhos brilhantes e a garganta arranhada. Você pode ficar com isso para mim, Ewen? Pode guardar aqui em Garvar Gleb para que possamos ler sempre que eu vier visitar? Você não quer levar para casa e mostrar para a sua mãe? Perguntou Ewen. Eu não tenho casa, Ewen, e minha mãe está com os anjos. E seu pai também? E meu pai também. Eu tinha 6 anos, assim como você agora, quando meu pai morreu, disse Michael. Talvez a sua mãe volte como a minha, refletiu Ewen. Você só tem que desejar muito. Foi o que você fez? Sim, disse Ewen, assentindo. O doutor e eu achamos um trevo de 4 folhas. Os trevos de 4 folhas são mágicos, você sabe. O doutor me mandou fazer um pedido, então eu fiz. As sobrancelhas de Michael se ergueram. Você desejou uma mãe? Desejei uma família inteira, sussurrou Ewen, mas todos o ouviram. A mão de Thomas apertou a minha. Sabe, Ewen, se sua mãe se casar com o doutor, ele vai ser seu pai, sugeriu Michael, muito inocentemente. Por que você nunca segura a língua, Mick? Thomas suspirou. Fergus disse que ouviu uma proposta ontem à noite, insinuou Michael com um sorriso travesso. Fergus grunhiu, mas não se defendeu nem censurou Michael.
Tem uma pequena caixa naquele galho ali, está vendo? Thomas direcionou Ewen, que pulou do colo de Michael e olhou para a densa folhagem para onde Thomas estava apontando. É para mim? Perguntou Ewen com entusiasmo na voz. Suponho que seja, de certa forma. Pode pegá-la e trazê-la para mim? Pediu Thomas. Ewen recuperou o tesouro escondido e trouxe para Thomas. Estaria tudo bem se sua mãe abrisse, rapazinho. Ewen assentiu enfaticamente e observou enquanto eu levantava a tampa da pequena caixa de veludo. Dentro havia 2 alianças douradas, uma maior que a outra. Ewen olhou para Thomas, esperando uma explicação. Pertenciam aos meus pais, ao meu pai, que morreu antes que eu nascesse, e à minha mãe, que se casou novamente e me deu outro pai. Um pai que foi bom e gentil e me amou, embora eu não fosse seu filho de verdade. Assim como eu e você, disse Ewen. Sim, assim como nós. Eu quero me casar com a sua mãe, Ewen. Como você se sente a respeito disso? Hoje? Perguntou eu encantado. Não, começou Thomas em meio a risadas. Por que não, Tommy? Pressionou Michael, provocando de todos os lados. Por que esperar? Ninguém sabe o que o amanhã trará. Case-se com Anne e dê ao rapaz a família dele. O olhar de Bridget se encontrou com o meu e ela tentou sorrir. Mas seus lábios tremiam e ela colocou os dedos na boca para disfarçar a emoção. Perguntei-me se ela estava pensando na sua própria família e fiz uma oração silenciosa para seus filhos. Thomas tirou o anel da caixa e deu ao Ewen, que o pegou e estudou a aliança simples antes de se virar para mim. Você vai se casar com o doutor, mãe? Perguntou ele, estendendo o anel na minha direção. Eu sempre usara o anel de camafeu de Anne na mão direita. Para mim era uma herança, não uma aliança de casamento. Fiquei agradecida por poder deslizar o anel da mãe de Thomas no dedo esquerdo sem nenhum constrangimento. Serviu, eu disse. Perfeitamente. Acho que isso significa que a resposta é sim. Ewen aplaudiu e Michael gritou, agarrando o menino e jogando-o no ar. Agora só precisamos do padre Darby, murmurei. Thomas pigarreou. É melhor marcarmos uma data. Falei com ele ontem à noite depois da missa, Thomas, disse Mick sorrindo. Você falou? Perguntou Thomas assustado. Falei. Perguntei se ele estava disponível amanhã. Ele disse que pode marcar uma missa nupcial. Estamos todos reunidos para o Natal. Por que não estender a celebração? Disse Mick, tentando convencer. Sim, por que não? Soltei. A sala ficou em silêncio e eu senti o rosto queimar. Realmente, por que não? Disse Thomas lentamente atordoado. Em seguida, um sorriso branco e ofuscante vincou seu rosto e eu perdi o fôlego. Ele inclinou meu queixo e me deu um beijo, selando o acordo. Amanhã, condessa, sussurrou. Ewen gritou, Michael bateu os pés e Joe deu tapinhas nas costas de Thomas. Fergus saiu da sala, constrangido com a exibição e sua participação nela. Mas Bridget continuou sentada em silêncio tricotando, com um olhar caloroso e um sorriso genuíno. Os O'Toole voltariam para o jantar de Natal, e então falaríamos das novidades a eles. Mas eu já estava contando as horas até me tornar Anne Smith. Eu havia me deparado com um relato de uma ocasião em que Michael Collins, Joe O'Reilly e vários outros estavam jantando na propriedade Llewellyn Davis em Dublin. O nome da propriedade, Furry Park,
Me trouxe à mente a imagem de uma floresta cheia de bichos de pelúcia, que se assemelhavam a Christopher Robin e ao ursinho Pooh. E me perguntei sobre sua origem, mas a graça da história termina aí. Foi dito que um homem escalou as árvores em Furry Park e tentou atirar em Michael Collins através da janela da sala de jantar. O guarda-costas de Michael Collins, um homem cujo nome não fora mencionado no relato, descobriu o atirador, marchou com ele sob a mira de uma arma para dentro do pântano, a uma curta distância da mansão, e o matou. Havia relatos conflitantes. Michael Collins teria estado em outro lugar completamente diferente, mas os detalhes da história eram estranhamente similares ao que aconteceu naquela noite, na ceia de Natal. Um tiro abafado e distante interrompeu as bênçãos da refeição, e nossas cabeças se levantaram como uma só, a oração esquecida. Onde está Fergus? Michael franziu a testa. A xícara de chá de Bridget se estilhaçou no chão, e sem dizer uma palavra, ela se levantou de sua cadeira e saiu correndo pela porta, segurando a saia. Fiquem aí todos vocês, ordenou Thomas, enquanto Mick se levantava em um pulo. Vou atrás de Bridget. Vou com você, doutor. Robbie O'Toole também se levantou, seu olho bom sem vida e seu olho cego, coberto. Robbie, protestou Meg, excessivamente protetora com o filho, já crescido. Ela quase o perdera e não queria que ele levasse outra bala. Conheço todos os rapazes daqui, mãe, e sei da lealdade de cada um. Talvez eu possa ajudar a resolver isso. Esperamos em um silêncio tenso, olhando para nossos pratos. Ewen veio para o meu colo e escondeu o rosto em meu ombro. Não é nada, não se preocupem agora, vamos comer. Meg O'Toole bateu palmas, pedindo à família que fizesse seus pratos. Depois de uma rápida olhada em mim, eles obedeceram, deliciando-se com o banquete, com o apreço de quem já conhecera a fome. Enchi o prato de Ewen também, fazendo-o voltar para sua cadeira. A conversa cresceu entre os jovens, mas os adultos comeram em silêncio, ouvindo se os homens voltavam, aguardando uma confirmação. Por que ela correu daquele jeito, Anne? Michael me perguntou com a voz baixa. Só consigo pensar em um motivo, murmurei. Ela deve pensar que o filho está envolvido. Fergus só atiraria se fosse necessário, Anne, protestou Joe. Acho que foi necessário, murmurei com o coração na garganta. Meu Deus do céu, murmurou Joe. Os meninos Gallagher não estão conosco, então? Michael suspirou. Eles não são os únicos. Imaginei que, se Fergus tinha contado a Michael sobre a proposta de casamento da noite anterior, também havia contado sobre a presença de Ben Gallagher e seu desagrado em saber que Michael Collins estava em Garver Glebe. Mas aparentemente não. Bridget voltou para dentro, pálida, mas equilibrada, e pediu desculpas por sua saída apressada. Me preocupei por nada, disse ela calmamente, mas não deu nenhuma outra explicação. Terminamos o jantar e Thomas e Robbie ainda não tinham voltado. Ewen estava participando de um jogo de charadas com os O'Toole. Michael, Joe e eu escapamos pela porta da frente e para o crepúsculo, incapazes de esperar mais. Encontramos Thomas e Robbie passando por entre as árvores, onde o pântano encontrava o lago no lado leste de Lough Gill. Suas roupas estavam molhadas até os quadris de tanto andar no pântano, e eles estavam tremendo e com os lábios apertados. O que aconteceu? Perguntou Michael. Onde está Fergus? Ele chegará em breve, respondeu Thomas, tentando nos conduzir em direção à casa. Em quem ele atirou, Tommy?
exigiu Michael, recusando-se a ceder com a voz severa. Ninguém de Dromahair, graças a Deus. Não haverá nenhum local sem um pai ou sem um filho, murmurou Thomas. Relutância e arrependimento o envolveram, e ele esfregou os olhos com cansaço. Fergus disse que o homem tinha um rifle de longo alcance, apontado para a casa. Ele estava escondido fazia muito tempo, esperando para atirar, pelo que parece. Esperando por mim? Perguntou Michael com a voz sem emoção. O olho bom de Rob se moveu nervosamente. Ele estremeceu de maneira violenta. Eu o reconheci, Sr. Collins. Ele era contrabandista de armas dos voluntários. Eu o vi algumas vezes com Liam Gallagher. Eles o chamavam de Brody, embora eu não saiba se é seu nome ou seu sobrenome. Os contrabandistas de Liam não se saíram muito bem. Como assim? Perguntou Michael. Martin Kerrigan foi morto pelos Tans em julho, e agora Brody foi morto também. Eles não estavam com a nossa coluna, mas estavam do nosso lado, protestou Rob, balançando a cabeça como se não conseguisse entender. Os lados estão mudando, rapaz, disse Michael, e todo homem está se sentindo preso no meio. Martin Kerrigan era barbudo, Anne, e loiro, disse Thomas, com os olhos fixos nos meus. Acho que ele pode ser um dos homens do barco no lago em junho. Brody se encaixa na sua descrição do terceiro homem. Eu não me dei conta até Rob me dizer que eles eram os meninos de Liam. O que você está dizendo, Tommy? Que barco? Michael não esperava entendendo. Michael não estava entendendo. Rob não respondeu e Thomas ficou em silêncio, esperando que eu juntasse as peças. O que ele está dizendo, Michael, é que o homem em que Fergus atirou esta noite não estava aqui necessariamente para matar você. Eu disse, em choque. O quê? Joe O'Reilly gritou, completamente confuso. Pode ser que ele estivesse aqui para me matar. Completei. – 26 de dezembro de 1921. Eu me casei com Anne hoje. Apesar de todas as semelhanças entre as duas, ela não me lembra mais a Anne de Declan. Ela é a minha Anne, e isso é tudo o que vejo. Ela usou o véu de Bridget e o vestido de Anne Finnegan, um anjo de Natal todo de branco. Quando comentei sua escolha, ela simplesmente sorriu e disse: quantas mulheres podem usar o vestido de sua bisavó e o véu de sua tataravó? Ela carregava ramos de azevinho, os frutos vermelhos vívidos contrastando com suas mãos brancas, e usou o cabelo escuro solto enrolado na altura dos ombros, sob o véu. Ela estava tão linda. A igreja estava fria e a festa de casamento foi tranquila e pacata, depois de 2 dias de alegria e confusão. Achei que Anne iria querer adiar o casamento depois dos eventos da última noite. Mas quando sugeri isso, ela balançou a cabeça, alegando que se Michael Collins conseguia continuar em meio ao caos, nós também conseguiríamos. Ela estava calma e seus olhos estavam claros quando peguei sua mão para entrar na capela. Ela se recusou a cobrir o vestido com um casaco ou um chale e se ajoelhou tremendo no altar enquanto o padre Derby nos conduzia. Durante a missa nupcial, a liturgia saindo de seus lábios em uma cadência tranquila que foi respondida por todos os presentes. Eu também tremia ao olhar para ela, mas não de frio. Agarrei-me a cada palavra, desesperado para saborear a cerimônia, para não perder nada. No entanto, nos anos que estão por vir, seria a memória de Anne, seu olhar firme, suas costas eretas, suas promessas seguras que iriam prevalecer.
Ela estava tão solene quanto serena, e Maria nos observava através do vitral enquanto os rituais eram realizados. Quando Anne fez seus votos, abandonou o sotaque irlandês, como se a promessa que estava fazendo fosse sagrada demais para disfarces. Se o padre Derby estranhou suas inflexões yankees, não fez nenhum comentário ou insinuação. Se houve confusão entre os fiéis, eu nunca saberia. Nossos olhares estavam fixos um no outro, enquanto ela me prometia uma vida inteira, independentemente do que acontecesse. Quando foi a minha vez, minha voz ecoou na igreja quase vazia e reverberou em meu peito. Eu, Thomas, aceito você, Anne, como minha legítima esposa e prometo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Padre Derby nos uniu em casamento e pediu ao Senhor em sua bondade que fortalecesse nosso consentimento e nos cobrisse com suas bênçãos. O que Deus uniu ninguém separa, disse com entusiasmo, e Mick gritou um caloroso Amém, ecoado por Eowyn, sua vozinha categórica e desinibida pela solenidade da ocasião. Anne mostrou os 2 anéis que eu havia lhe dado na manhã de Natal, e Padre Derby abençoou as alianças. Fiquei impressionado novamente com o símbolo do círculo. Fé, fidelidade, eternidade. Se o tempo era um círculo eterno, então nunca acabaria. Com mãos frias e um desafio esperançoso, Anne deslizou o anel em meu dedo e eu fiz o mesmo. O restante da missa, as orações, a comunhão, as bênçãos e o recesso ocorreu separado de nós dois, como se tivéssemos caído em um reino onde sons e sutilezas eram silenciados e onde apenas nós existíamos, e o tempo era líquido ao nosso redor. Então caminhamos para fora da igreja ao lado de Balinagar, a morte na colina atrás de nós e a vida inteira à nossa frente. O passado e o presente polvilhados de branco. A neve começara a cair, os flocos flutuavam como penas ao nosso redor. Pássaros brancos, alados e maravilhosos, circulando acima da nossa cabeça. Virei o rosto para o céu e os observei chegar, rindo com Eowyn, que levantou os braços para cumprimentá-los, enquanto tentava pegar um deles com a língua. Os céus enviaram pombas, gritou Mick, tirando o chapéu da cabeça e abraçando o céu, deixando a neve cair suavemente em seus cabelos e roupas, adornando-os com gelo. Anne não estava olhando para o céu, mas para mim, com um sorriso largo e o semblante radiante. Eu trouxe seus dedos gelados em direção à minha boca, beijando-os antes de puxá-la para perto, envolvendo-a no chale verde claro que Meg O'Toole havia segurado durante a cerimônia. Costumava nevar com frequência em Dromahair? Perguntou Anne ofegante com a voz cheia de admiração. Quase nunca neva, confessei, mas tem sido um ano repleto de milagres, Anne Smith. Ela sorriu para mim, roubando meu fôlego, e eu me inclinei para beijar sua boca sorridente, sem me importar que tivéssemos espectadores. Acho que Deus está abençoando essa união, senhor e senhora Smith, gritou Mick, e pegando Eowyn em seus braços, começou a valsar e a girar ao nosso redor. Os O'Toole seguiram um exemplo, formando pares e batendo os calcanhares. Joe O'Reilly curvou-se elegantemente em frente a uma Eleanor risonha, e Maeve convenceu um severo Fergus a dar uma volta ao redor do cemitério.
Até Bridget e Padre Derby se juntaram à dança. No crepúsculo invernal, com nossa cabeça envolta por flocos de neve, nós balançávamos comprometidos com o momento, um com o outro, e com um Natal que ficará para sempre em minha memória. Anne está dormindo agora, enrolada de lado, e tudo o que consigo fazer é observá-la. Sinto meu coração tão grande em meu peito que vou sufocar se não ficar de pé. A luz da lamparina a toca livremente, com ousadia até, escovando seus cabelos e traçando a curva de sua cintura e a protuberância de seu quadril. E eu estou irracionalmente com ciúme da carícia. Não consigo pensar que todos os homens amem suas esposas como eu amo Anne. Se amassem, as ruas estariam vazias e os campos não seriam cultivados. A indústria pararia e os mercados despencariam, e os homens se curvariam aos pés de suas esposas, incapazes de precisar ou notar qualquer coisa além delas. Se todos os homens amassem suas esposas como eu amo Anne, seríamos um bando de inúteis. Ou talvez o mundo conhecesse a paz, talvez as guerras acabassem e a luta cessasse, pois centraríamos nossa vida em amar e ser amados. Tínhamos apenas algumas horas de casados e nosso namoro não era muito mais longo que isso. Sei que a novidade vai passar e a vida vai se intrometer em breve. Mas não foi a novidade dela, a novidade de nós que me conquistou. É o oposto. É como se sempre tivéssemos estado juntos e fôssemos sempre estar juntos. Como se o nosso amor e nossa vida surgissem da mesma fonte e, no fim, retornassem a essa fonte. Entrelaçados e indistinguíveis, somos antigos, pré-históricos e predestinados. Eu rio de mim mesmo e de minhas reflexões românticas, grato de que ninguém vá ler estas palavras. Sou um homem apaixonado, admirando sua mulher adormecida, macia, nua e bem amada, e isso me deixou bobo e sentimental. Estendo a mão e acaricio sua pele, passando um dedo por baixo de seu braço, de seu ombro até sua mão. Ela se arrepia, mas não se mexe, e eu observo hipnotizado enquanto sua pele fica lisa novamente, meu toque esquecido. Deixei uma mancha na curva de seu braço. Há tinta em meus dedos. Gostei da aparência. Minha impressão digital em sua pele. Se fosse um artista melhor, eu a pintaria com impressões digitais, deixando minha marca em todos os meus lugares favoritos, um testemunho da minha devoção. Ela abre os olhos e sorri para mim, com as pálpebras pesadas e os lábios rosados, e fico ofegante e patético outra vez, inútil, mas completamente convencido. Ninguém jamais amou como eu amo Anne. Venha para a cama, Thomas, ela sussurra. E eu não quero mais escrever, pintar, nem mesmo lavar as mãos. T.S.